Bom dia a todos, alunos, professora Roberta. Eu me chamo Carlos, como vocês conhecem, outros não conhecem, que talvez esteja sendo apresentado para outras turmas. Hoje nós temos um ponto que poucos conhecem a fundo, porém, muitos podem até praticar: o preconceito linguístico. Muita gente cometeu, comete ou poderá cometer, até por uma questão de inocência, porque não se sabe ao certo, por povão, o que é o preconceito linguístico. Nossos próximos jornalistas vão falar um pouquinho sobre eles, mas eu posso te dar um resumo? Esse resumo é justamente sobre o ponto que a gente pega achando que pode ser uma brincadeira ou uma diferenciação. Diversos colegas nossos falaram sobre isso também. Porém, a nossa diferença é que estamos falando sobre a área do trabalho. Vamos ficar mais adentro com os nossos outros colaboradores. Segue eles. Gabriel, nosso jornalista número 1, gostaria muito dessa participação na entrevista com você, porque eu sei que você vai entrevistar o nosso querido professor Sebastião. Com isso, gostaria de começar te perguntando: Gabriel, você, como amigo nosso e aluno do Senai, a gente sabe que você é muito empenhado aos estudos e vislumbra bastante a questão da sua vida acadêmica posterior e, além disso, a vida trabalhista. Então você, Gabriel Mourão, o que você acha ou como esse preconceito linguístico ocorre numa empresa? Usando como exemplo aqui no Senai. Então, aqui no Senai eu acho que o preconceito linguístico acontece quando uma pessoa nova entra no Senai, né, um trabalhador novo ou um colaborador, né, são várias áreas que o Senai abrange, entra e ele tem uma região diferente das demais, né? Por exemplo, tem um carioca aqui, né, o Fluminense, como é a nossa região, e, por exemplo, vem um mineiro, vem um gaúcho para cá, e o carioca acha que o mineiro e o gaúcho estão errados. A variação linguística da fala deles estão erradas, entendeu? Então, eu acho que o preconceito linguístico aqui no Senai começa por aí. Isso, é um bom exemplo. E a gente sabe que nosso país é grande. Assim como a nossa entrevista possivelmente vai abordar, o Brasil, por ser um país continental, vai ter muita dessa variação linguística, porque isso compõe a nossa diversidade e isso enriquece. Gabriel, eu gostaria de agradecer a sua participação. Vamos seguir com a próxima entrevista, tá bom? Você já parou para pensar como o preconceito linguístico afeta a vida no trabalho? Muita gente é julgada pela forma como fala, por usar expressões regionais ou não seguir a norma padrão. Isso pode gerar discriminação em entrevistas, falta de oportunidades, piadas no ambiente de trabalho e até impedir promoções. Mas falar diferente não é falar errado. Toda forma de falar tem valor e representa uma cultura, uma história. No fundo, o preconceito linguístico é mais uma forma de desigualdade social. Então, vamos refletir. Será que a gente está ouvindo o conteúdo da fala ou só julgando o jeito que a fala chega a gente? Bom, agora eu vou falar sobre os prejuízos que o preconceito linguístico pode trazer para a empresa. Bem, começando, quando a empresa ela julga negativamente o candidato a um funcionário pela forma que ela fala, ela pode estar perdendo um grande talento. Isso porque o modo de falar de uma pessoa reflete muito mais seu local de origem, sua classe social, do que sua capacidade profissional em si. Além disso, esse tipo de preconceito pode gerar um ambiente de trabalho discriminatório, podendo muito afetar a autoestima de muitos funcionários, além do seu desempenho dos colaboradores, entre outras coisas. Muitos dos funcionários podem ter medo de querer se expressar pela forma que fala, por causa dos preconceitos que são passados dentro de uma empresa. E, cara, isso torna a comunicação muito mais difícil, muito mais fechada, e isso atrapalha em si a relação de funcionários com outras pessoas, com clientes, por exemplo. Com isso, surge problemas de produtividade, clima organizacional e até mesmo a reputação da empresa está em jogo. Então, com isso, a gente pode entender que valorizar apenas um padrão de fala, apenas um padrão linguístico, é algo que afeta diretamente uma empresa, pois ela está limitando a diversidade e a inovação da própria empresa em si, o que nos faz entender que combater o preconceito linguístico dentro dessa empresa, portanto, é uma forma de garantir mais inclusão, respeito, solidariedade, eficiência no ambiente profissional. Então, agora eu vou estar falando sobre como a gente pode vencer isso. Então, um passo importante é que a educação e conscientização nas empresas. É fundamental que empresas promovam treinamentos e palestras sobre diversidade linguística, explicando que as variações na fala, como os sotaques, as gírias e as construções regionais, não indicam nenhuma falta de inteligência nem profissionalismo,
Esses momentos de aprendizado ajudam a desconstruir estereótipos e reforçam que o valor do profissional vai muito além da uma norma oculta da língua. Outra forma é o incentivo à valorização das identidades culturais. Cada forma de falar, ela carrega uma história por trás disso, carrega uma cultura e uma identidade. Ao reconhecermos isso, cria-se um ambiente muito mais acolhedor e muito mais humano. A gente incentivar os colaboradores a manterem sua identidade linguística sem medo do julgamento promove o pertencimento e fortalece a diversidade. Outra forma muito bom é o apoio institucional a políticas de inclusão. As empresas e instituições podem implementar políticas claras contra esse tipo de preconceito, incluindo o linguístico, no caso, né? Como um bom exemplo são os canais de denúncia, o código de conduta e campanhas internas de valorização das diferentes formas de comunicação. Vencer o preconceito linguístico no ambiente de trabalho é um processo coletivo que exige mudança de mentalidade, empatia e ações práticas. Quanto mais natural for a diversidade da fala, mais justo e representativo será. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde. Agora a gente vai falar algumas perguntas para você, né? E você responde da maneira que você achar melhor. Correto. O que é preconceito linguístico para você? Cara, preconceito linguístico é quando a tua forma de falar te prejudica para você ou arrumar um emprego, ou a sua introdução no mercado de trabalho, por exemplo. Então, o preconceito linguístico é isso, é quando a tua forma de falar, seja ela do Nordeste, do Rio Grande do Sul, de Minas, isso daí interfere para você galgar alguma coisa, ou para você mesmo, o preconceito de discriminação, de você ser deixado de lado por achar que a forma que você fala, seja ela regional, seja ela coloquial, mas da região sua, ela interfere em você ser mais ou menos inteligente, você ser mais ou menos dedicado, ou saber menos ou mais do que o outro. Entendi. Uma boa colocação. Como foi a sua vinda para o Senai em relação à linguagem, né? Porque você veio de Minas, né? E, querendo ou não, tem uma variação linguística entre uma região e outra. Sim, principalmente Minas, né? Então, Minas é muito uai, a gente usa trem para tudo, então vamos pegar um trem, pega aquele trem, então muitas pessoas talvez não entendem, né, o jeito que a gente fala, mas assim, no meu caso, por exemplo, como professor do Senai, a gente já tenta usar uma linguagem mais normal, colocar no dia a dia, que todo mundo entenda, mas quando a gente se une com outro mineiro, a gente acaba... Mas assim, foi muito legal, muito aceitável, porque o jeito mineiro de falar, o jeito carioca de falar, o jeito paulista de falar, todos eles são legais pra caramba, e quando a gente está nesse ambiente, principalmente de sala de aula, de educação, os professores, todos eles gostam dessa variação, porque agrega pra caramba, agrega um jeito de falar diferente, fica um negócio bem misturado, um mix bem bacana. Entendi. E o que você acha sobre o preconceito linguístico? Cara, eu acho nada a ver, né? Eu acho que assim, a palavra preconceito já é nada a ver, entendeu? Então já não deveria nem existir nos tempos de hoje, mas infelizmente existe tanto de raça, de cor, e linguístico também, principalmente, cara, quando ainda não deveria, mas ainda tem, quando é voltado muito para o lado do Nordeste, por exemplo. Então, como a nossa economia é muito concentrada aqui na nossa região Sudeste, então ainda tem povos ou pessoas que se acham que aqui na região Sudeste é que se fala a melhor língua, o melhor jeito, e não é. A gente tem pessoas inteligentíssimas lá no Nordeste, lá na região Norte, na região Centro-Oeste, então isso não se mede. O jeito de falar é só uma característica do lugar, né, da pessoa, mas não interfere em nada para você conseguir ou ser mais ou menos do que alguém. Então eu acho nada a ver. Uma forma banal, né? Muito banal de avaliação. De avaliar uma região, pessoas, né? Então, sem nexo nenhum. Eu acho que isso é até interessante demais, eu acho que isso é agradável. Por nosso Brasil, por exemplo, ser um país de dimensões continentais, isso é muito bacana. Você tá num lugar e tem um jeito diferente de falar. É a diversidade, né? Mas na mesma língua, então, a língua portuguesa acaba ficando rica com todos esses dialetos. Eu acho bem bacana. Sim. Mas muito obrigado aí. Valeu. Pela entrevista, tá bom? Uma boa tarde.